Bom dia. Aqueles que já estão entrando, faltam alguns minutos ainda para a nossa live de hoje. Estamos esperando aqui o convidado, o Dr. Augusto Arruda de Botelho, assim que ele aparecer. Assim que ele aparecer, a gente começa a live. Espero que estejam todos bem, que estejam todos em casa, trabalhando da maneira possível. Muito bom poder ter esse meio de comunicação para a gente conversar ainda. Daniela, Sueli, Robert, tudo bem, gente? Fala, Cadu. Gabriel Miceli, tudo bem? Eu sem óculos não consigo ler. A live para mim ela só funciona no visual mesmo, né? Nessa idade. Saudações a todos. Bom dia, Gabriel. Walter de São José dos Campos, quanto tempo? Tudo bem, Walter? Aninha Fernandes. Diego, tudo bem? A gente tem se conversado bastante aqui por mensagem. João Carlos, abraço. Camiseta da Rápidos, Gabriel. Logo, logo o Augusto deve aparecer. Amanda. Vitor, Renata. Já estamos em cima da hora, esperando o Augusto aparecer. Vou avisá-lo aqui que a gente... está online. A live de hoje... Fala, Diogo, tudo bem? Não me deseje mal, Diogo. A live de hoje, embora o tema, crimes do presidente, evidentemente não vai discutir condutas exclusivamente de uma pessoa. Basta ver o noticiário de hoje, quando me preparava para essa live. Augusto chegou, Augusto, você precisa pedir, solicitar. Pronto. Dia, e aí, tudo meu bem? caro? Tudo e você? Como você está? Cansado. Um pouco cansado, porque essa jornada dupla de advogado e jornalista que eu nem sou, tá me cansando um pouco, mas tô bem. Não, agora já é, né? Você já é um profissional híbrido. Não, imagina, eu sou advogado. Advogado e um defensor dos direitos humanos, os direitos e garantias fundamentais. Jornalismo, eu deixo para quem é especializado na área. Tá bem com as crianças? Tudo bem, graças a Deus. E vocês aí? Tá suportável ainda isso? Olha que pergunta, hein? Essa pergunta não estava combinada. Tá dando. As crianças sofrem mais do que a gente, né? Sofrem. As crianças perdem mais, né? O tempo para a criança é muito mais importante. Um ano na nossa vida de velho não muda muita coisa, né? Se a gente postergar nossos planos para um ano, não muda muita coisa. Não é fácil, não. Bom, vamos lá que o pessoal está entrando, Augusto. Augusto, primeiro, obrigado por aceitar nosso convite. Imagine, obrigado você pelo convite. Do M133 é debater temas importantes de advocacia e do momento. Não é? Quando a gente pensou nessa live, eu e Renato, sobre crimes do presidente, qual que é a ideia em discussão? A gente tem, desgraçadamente, na história recentíssima do Brasil, 2 presidentes afastados por processo de impeachment, outros presidentes réus em processos criminais, em maior ou menor estágio. Na verdade, não é? Lula, Temer são réus, Dilma é ré em processo criminal, o Sarney só não é porque houve extinção da punibilidade, o Itamar faleceu, então a gente pode dizer que quase todos os presidentes da redemocratização são afetados por questões criminais. Sim. Tem
maiores juízos de valor sobre isso, se isso é bom, se isso é ruim, mas isso é um fato, né? Fato, claro. Isso é um fato. Eu começo aqui, não é? Eu vou provocar o Augusto como advogado criminalista e como... Eu ia falar formador de opinião, mas... Influencer, não me fala influencer que eu caio da cadeira aqui. Como comentarista de jornalismo, também, que é bastante importante isso. Deixando bem claro para as pessoas o seguinte, tanto eu como o Augusto amamos, acima de tudo, o direito de defesa e a presunção de inocência. Claro. Nós jamais estaríamos aqui a falar de fatos que não fossem públicos, envolvendo pessoas públicas. Claro. É muito diferente, não é? A gente julgar condutas que não são públicas de pessoas que não são públicas. E no limite daquilo que é possível, não é? As pessoas vão ser condenadas pela justiça. Quando a gente vai dizer se alguma conduta é crime ou não, e eu acho que o Augusto está de acordo comigo, a gente está querendo dizer, no jargão do criminalista, que isso justifica que a pessoa seja processada. Dali para diante, a justiça vai funcionar. Augusto, o Reinaldo Azevedo escreveu, começo aqui com o Reinaldo Azevedo, que é alguém suspeito, na semana passada, o seguinte: nunca ninguém cometeu, eu estou lendo de lado aqui, porque... Nunca ninguém cometeu na presidência tantos crimes comuns e de responsabilidade em tão pouco tempo como Bolsonaro, diz o Reinaldo Azevedo. A gente tem uma investigação em curso no Supremo Tribunal Federal, baseada em suspeitas de prática de crime, de responsabilidade e de crime comum pelo presidente da República, que convergem não, que tem como principal meio de prova, talvez, a reunião ministerial do dia 22 de abril. Então, Augusto, eu queria começar desviando um pouquinho, assim, não vou dizer se fulano cometeu crime ou não. Houve muita controvérsia a respeito da divulgação da reunião, e até hoje eu sou muito questionado, né? A divulgação da reunião, o vídeo da reunião. Em paralelo, e já vou passar a bola para o Augusto, que é quem todo mundo quer ouvir, I love Augusto. Opa! E uma preocupação muito grande nossa aqui do M33 tem sido o seguinte: todo esse interesse pela justiça criminal, ele tem sido acompanhado de uma enorme campanha de desinformação. Totalmente. Por exemplo, há dias atrás, houve eu ia falar pandemônio, imagina. Houve uma grande gritaria porque haveria uma ordem de apreensão do celular do presidente da República, coisa que nem está perto de acontecer. Nunca existiu. Nunca existiu. Então, eu acho que a gente está aqui também, Augusto, para cumprir a tarefa de informar sobre aquilo que a gente sabe. Claro, né? claro. Aquilo que é o direito. Então, eu gostaria de começar sobre a divulgação. A divulgação por meio de um processo público daquela reunião do dia 22 de abril, que você tem a dizer sobre isso. Tá. Bom, primeiro deixa eu fazer um pequeno disclaimer que você, de certa forma, já fez. Somos dois advogados criminalistas, amigos, mas mais do que isso, né? Somos defensores ferrenhos dos direitos e garantias fundamentais, da liberdade, de um processo justo e do respeito à Constituição, independentemente quem ela atinja, né? Hoje vai ter uma discussão grande sobre essa operação policial da manhã, da legalidade ou não desse inquérito, e eu tenho sempre como norte a Constituição e o respeito aos direitos e garantias fundamentais, volto a dizer, independentemente de quem for o alvo de operação X, Y ou Z. E todas as análises que a gente faz aqui, de pessoas públicas, de fatos públicos, são análises não muito corriqueiras de um advogado criminalista fazer publicamente, porque acusar, ou não acusar não, porque a gente nunca acusaria, que não é nosso papel constitucional acusar absolutamente ninguém. Mas fazer afirmações de que A ou B pessoas cometeram crimes para um advogado criminalista é uma posição, eu não vou dizer delicada, mas pouco comum, né? Pouco comum. Então eu sempre tenho muito cuidado de sempre dizer que, em tese, respeitada a uma investigação isenta e imparcial, o máximo que a gente pode fazer, mais do que como um advogado, pessoas são formadas em direito, pessoas que têm especialização na área, é indicar que dispositivos legais podem ou não ter sido infringidos e, como você bem falou, cabe à Justiça, ao Ministério Público acusar e à Justiça julgar. Então tudo que a gente vai falar aqui é, digamos assim, em tese, né? Porque esse é o papel que nos cabe. Então, falando inicialmente sobre a reunião
do dia 22. É meio que dar uma resposta de engenheiro de obra pronta, sabe? Agora que a gente viu a reunião, é muito fácil falar que é óbvio que aquela reunião tinha que ser divulgada porque ela tinha um interesse público enorme, porque não só fatos ligados à investigação em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente a possível interferência do governo federal e do presidente na Polícia Federal, a reunião desnudou para a população uma série de outros fatos, falas e atos de extremo interesse público nacional. Então, neste momento, é muito fácil dizer, claro que a reunião deveria ter sido divulgada na íntegra, como foi, respeitado só aqueles critérios que o Supremo adotou de questões ligadas a políticas internacionais e outros países. Mas, no primeiro momento, quando houve a possibilidade de se divulgar ou não aquela reunião, eu confesso que eu tive que fazer um exercício e uma análise e uma reflexão da legalidade e da necessidade de se divulgar de fato essa reunião na íntegra. Eu fui estudar o tema, como eu tenho feito com vários temas, até que fogem do direito. Esse negócio de participar do debate da CNN tem esse lado interessante. Bom, eu estou, não vou dizer expert, muito longe disso, mas eu leio sobre a pandemia vorazmente. Eu nunca me pensei em imaginar pegando artigos científicos, médicos e lendo de cabo a rabo. Ou de economia ainda, que é uma coisa que eu odeio, né? Assistindo lives de economistas. Puta, isso para mim está sendo uma dificuldade, mas a gente tem que fazer. E nesse caso específico, eu também me consulto com muita gente, isso que é legal. Isso. Não só leio, mas assim, colegas, tanto advogados quanto de outras áreas, e eu fui falar com especialistas, por exemplo, na questão da liberdade e da publicidade dentro do processo, principalmente dentro do processo penal. E aí a gente vai chegando à conclusão, né, que era uma coisa que permeava um pouco a minha cabeça, das coisas que a gente já sabia e já estudava, que a regra dentro do processo penal e dentro de qualquer processo é a publicidade, né? O sigilo é a exceção e essa exceção ela tem que ser específica em determinados casos, em determinadas situações. E eu não consegui enquadrar nenhuma dessas situações dentro do que naquele momento nós tínhamos de informação sobre essa reunião. Então, por isso que eu tive uma decisão e um posicionamento bastante confortável com o que eu imaginava e com o que a doutrina e com o que os especialistas, especificamente nessa área, levantam, que sim, que em razão do interesse público muito provável e que depois ficou completamente comprovado com a divulgação da reunião, ela deveria ser, de fato, divulgada. E ela trouxe, além de fala e atos de uma série de ministros de Estado que serão, obviamente, investigadas, já estão sendo, na verdade, investigadas por um possível crime de responsabilidade ou coisas semelhantes, mas ela trouxe, sim, elementos bastante concretos para a investigação que estava em curso no Supremo, que é a interferência ou não do presidente da República, do governo federal, em nomeações e em investigações em curso perante a Polícia Federal. Por isso eu acho que a divulgação do vídeo já era legal e depois da divulgação dele ela se tornou necessária, né? Completamente necessária. Há pedidos, eu estou desativando os comentários. Eu costumo fazer as lives abertas porque eu gosto de... Enfim, mas... as pessoas querem ver o Augusto, pelo jeito. Não é. Vou te falar, o que tem de gente me xingando em live. Às vezes eu fico lendo e só, puta, que aparece uns ali. Então, mas que eu já passo isso longe. não tinha acontecido ainda. Ainda, mas daqui a pouco sempre entra, porque fica no meu também. Aí meus haters, que agora eu tenho haters também, eles entram no meu para ficar me xingando. Eu não acompanho muito isso, já aviso, tá? Então tirem o cavalinho da chuva, não é que eu vou ficar ofendido respondendo as pessoas. Críticas, óbvio, críticas até bem bacanas, eu respondo, eu dialogo, mas xingamento, aí fica difícil. Tá, mas só para quem está nos acompanhando, eu desativei, daqui a pouco eu reativo os comentários para a gente poder ouvir um pouquinho, ou ler o que as pessoas estão falando. A regra do processo penal é a publicidade. Isso é muito importante, porque como o direito penal está muito contaminado pelo senso comum, primeiro que ele tem sempre um ponto de contato com o senso comum, porque todo mundo tem uma ideia sobre crime, porque vê na TV, porque vê nos filmes, porque vê em Hollywood. E segundo, porque o Brasil virou isso, né? Acho que desde o julgamento do Mensalão, né, eu lembro no julgamento do Mensalão, eu entrava num táxi, o taxista me perguntava de embargos infringentes. Lembra? Lembro. Eu falava assim, mal os advogados se interessam muito por embargos infringentes, mas virou um assunto de manchete de jornal, embargos infringentes.
Então, de lá para cá, o direito penal virou muito... se popularizou muito e junto com esse interesse veio muita desinformação. Então, a regra do processo penal, de Augusto, é publicidade. Então, a gente mantém sigilo sobre partes excepcionais de um processo, eventualmente, que foi o que o Celso de Mello fez. Exato. Ele manteve partes daquilo sob sigilo, tutelando sempre intimidade e privacidade. Então, eu não vejo nada íntimo naquela reunião. Não, uma reunião de 30 pessoas, desculpe, né? 30 ministros, fora assessores, os servidores públicos, cinegrafistas. Pois é, não tinha nada íntimo. Ter uma ilusão de que aquilo ali permaneceria, ainda mais depois do que foi dito, aquilo lá permaneceria de alguma forma. Ontem o Weintraub se manifestou. Como é que eu vou prestar um depoimento na intimação que ele recebeu para falar sobre a fala de prender os vagabundos do Supremo? Ele se manifestou ontem dizendo o seguinte: como eu vou me manifestar sobre algo que eu disse numa reunião secreta? Bom, secreta, essa reunião estava longe de ser, né? Pois é, são assim, agentes públicos que estão ali sob um mandato popular, porque o presidente é eleito e nomeia os presidentes, e nomeia os ministros com base no mandato que ele recebe do povo. Então, a esfera de privacidade dessas pessoas é diferente da nossa. Totalmente. Precisa entender isso. Totalmente. Se a gente tem julgamentos transmitidos diariamente pela TV Justiça, e quanto a isso ninguém reclama. Eu reclamo, eu sou contra. Eu reclamo, sou contra. Porque ele tem somos vozes dissonantes. De indivíduo privado que cometeu, está sendo, que não é agente público, que, enfim, isso é muito sério, fere a dignidade da pessoa humana, em muitos casos. Mas acho que é uma luta perdida recuar nisso, né? Totalmente. Ninguém vai fechar. Bom, então assim, a produção de prova em processo penal, ela é pública e a publicidade é importante. E ela se revelou, e como o Augusto disse, o Augusto falou, depois, engenheiro de obra pronta, depois que eu vi que a publicidade era importante. Vale lembrar que foi exatamente o que o ministro Celso Mello fez. Ele assistiu. Ele assistiu. Então, quando ele decidiu pela publicidade, ele já tinha formado um juízo como magistrado que aquele elemento era importante. Claro. Não foi algo assim leviano. Augusto, vamos lá, outra questão. O telefone, as comunicações do presidente da República, o telefone do presidente da República, já que eu falei isso, ele pode ser apreendido? Eu tenho muitas reservas com medidas de investigações invasivas. Volto à minha fala inicial aqui, independentemente de quem seja o alvo dessa medida invasiva. Então, buscas e apreensões, prisões temporárias, apreensão de computadores e telefones, eles devem estar dentro de um contexto de uma necessidade extrema da obtenção dessa prova. Me preocupa muito mais, como é o caso que aconteceu com o governador Wilson Witzel, e eu falei isso no debate da CNN, sem entrar aqui no mérito da acusação, da veracidade ou não dela, até porque eu não tenho elemento nenhum, porque eu não tive acesso aos autos, tive acesso apenas à decisão judicial. Mas me incomoda bastante uma medida de busca e apreensão invasiva como apreendendo telefones celulares e computadores de pessoas, e no caso do governador de estado, que obviamente não tem direitos a mais nem a menos do que nós, mas é uma figura de extrema relevância. Essa medida é uma primeira medida de investigação em relação a ele, né? Houve também, por exemplo, a busca e apreensão no escritório de advocacia da esposa dele. E na decisão, essa parte me incomodou bastante, porque há ali a seguinte afirmação, de que ela haveria recebido honorários declarados, há uma troca de e-mails e a notas fiscais, de uma empresa que é investigada, e não havia até aquele momento comprovação da prestação jurídica feita nesses serviços. Bom, ela foi ouvida, ela recebeu um ofício, ela recebeu uma intimação para dizer, vai que ela prestou esse serviço. Eu não sei, eu estou aqui elucubrando. Por isso que uma primeira medida, uma medida de força invasiva, como uma busca e apreensão, seja de um celular, seja num escritório de advocacia, não que o escritório de advocacia é absolutamente inviolável, mas é um local, sim, que há segredos profissionais protegidos, inclusive, por lei federal. Então, esse tipo de medida invasiva, ela deve sempre ser feita com extrema cautela e, mais do que cautela, necessidade. Então, se há na investigação um aparelho de telefone
celular ele contém elementos de prova, e esses elementos de prova não podem ser obtidos de outra forma, e já foi tentado se obter de outra forma esse elemento de prova e não se conseguiu, com uma medida extrema, pode-se, sempre ouvindo o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, dependendo, pode-se, obviamente, apreender celular ou qualquer tipo de comunicação de qualquer pessoa, inclusive do presidente da República. Não há nenhum regramento legal específico que diga que o celular... É óbvio que o telefone do presidente da República deve ter temas extremamente sensíveis, assim como o do governador tem, assim como o do advogado criminalista tem, assim como o do médico tem, assim como o de um padre tem. Temas sensíveis no celular devemos ter todos. Eu espero que outros mais e outros menos. Mas, obviamente, partindo da premissa de que seria uma decisão fundamentada e que essa decisão fundamentada tivesse como foco uma investigação específica, parte da premissa de que o cuidado na extração de dados de um telefone celular, principalmente de uma autoridade pública, ela vai ser redobrada para que só elementos que interessem especificamente aquela investigação sejam extraídos e lidos. Coisas que não têm a ver, coisas pessoais ou que envolvem segurança nacional, coisa que o valha, não são objeto da investigação, portanto deveriam ser resguardados. Então, assim, não há diferença, desculpe, entre o celular do presidente da República, por mais que o conteúdo dele deva ser um conteúdo um conteúdo muito maior do que de uma pessoa comum, não há diferença entre o aparelho celular dele e de uma outra autoridade pública, ou de um advogado, ou de um médico, ou de um padre, ou de um engenheiro, ou de quem quer que seja. Então, se tem uma decisão judicial e é necessária a apreensão, tem que se cumprir. Ótimo. E a gente não custa lembrar que a gente teve presidente da República recente que sofreu interceptação de comunicação telefônica. Claro, claro. E que é a mesma coisa. E aí mesma natureza de medida. Então, assim, os garantistas de ocasião, que foi um termo que eu falei num dos primeiros debates da CNN e acabou meio que pegando, e eu estou usando isso bastante, se arvoram, né? Agora o celular do presidente não pode. Bom, interceptamos fora do prazo o presidente da República outro dia, numa interceptação totalmente ilegal, completamente ilegal. Não tem discussão jurídica nenhuma que sustente a legalidade daquela interceptação telefônica que depois foi divulgada ilegalmente. Isso pode, né? Isso pode porque era o presidente X, agora o presidente Y não pode. Gente, a lei é a mesma. Isso. Assim como em seguida o outro presidente da República foi gravado numa conversa particular, Michel Temer, e essa bem. Gravação de uma conversa particular dos dois também foi publicado em todos os lugares. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, se existe alguma coisa de positivo nesse uso da justiça criminal, é que ele serve para mostrar, tomara, que a lei é para todos. Né? Então, assim, o meu celular e o seu, não sendo fonte primária de prova, é isso que eu busco dizer, gente. A primeira fonte de prova, a primeira busca, isso está na lei. Né? Você não começa devassando sigilos. Exato. Começa ouvindo as pessoas, você começa... Léo, foi totalmente esquecida do regramento, né? As decisões. Isso já era, né? Isso já era. Eu recentemente tive uma vitória no STJ nesse sentido, de busca e apreensão com primeira medida de investigação, mas há tempo eu não conseguia. E o MP recorreu e tenho medo de perder isso no Supremo, porque é um tema que, infelizmente, foi para debaixo do tapete, porque se normalizou. E eu venho falando muito isso, a gente está normalizando absurdos, né? Normalizando absurdos em todos os aspectos, inclusive nos aspectos legais, né? Lembra, no começo dos anos 2000, quando a gente começou a advogar, você começou um pouco antes, é mais velho do que eu, mas um pouquinho mais velho. Interceptação telefônica era a primeira medida de investigação. Assim, chegava uma denúncia anônima na Polícia Federal, a Polícia Federal praticamente nem instaurava inquérito. Eu me lembro que tinha inquéritos com interceptação telefônica, que o pedido de interceptação telefônica era a terceira página do inquérito. Ou seja, tem a portaria do inquérito, instaura, e o segundo momento do inquérito é já pedir interceptação telefônica. Se quer descobrir o endereço da pessoa, fazia. E aí ficavam 3 meses ouvindo a conversa de alguém e ninguém, nem a Madre Teresa de Calcutá, que Deus a tenha, consegue... Escapa de 3 vezes de interceptação telefônica, nem que você fale uma besteira de brincadeira com um amigo seu. E aí, as investigações eram feitas assim. Isso houve um freio, né? Depois da CPI das interceptações, a justiça foi se adequando. Hoje em dia, a interceptação ela não é tão generalizada como é, mas a gente substitui a interceptação por outras coisas, por prisões preventivas necessárias, por delações. E aí, se a gente começar a falar, a gente fica até amanhã aqui.
quanto assim, expor o presidente da República a uma investigação, eu gostaria de lembrar assim, a força do devido processo legal. O devido processo legal é fundante da democracia. Quando ele funciona bem, a democracia só tem a ganhar. Não. Nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, ou há pouco tempo atrás, como eu sou mais velho, eu embaralho as coisas. Vale lembrar que um presidente da República, o Bill Clinton, sentou na frente de um grand jury, sentou numa sala de audiência, foi interrogado por um grand jury, estava investigando crimes dele, é justiça comum, nem protegido por foro prerrogativa de função, e a democracia americana não caiu por causa disso. Claro. A nossa também não caiu. A nossa tá num momento delicado, mas a tua fala inicial do histórico de presidentes da República investigados ou empichados é gigante. Por isso que eu tenho, e essa é uma posição bem pouco popular minha, principalmente com meus amigos e mais progressistas e de esquerda, de ter dificuldade de entender o impeachment como uma forma de se afastar um presidente que não está fazendo um bom trabalho ou que você se oponha. Eu sempre fui um crítico, como eu fui um crítico da decisão política de se afastar, de se impeachar a presidente Dilma por um crime de responsabilidade que eu acho que ela não cometeu, foi feito um uso político do instituto do impeachment. Eu teria dificuldade, e já falei isso publicamente recentemente, teria dificuldade de imaginar um impeachment do presidente Bolsonaro. Só que as coisas no Brasil vêm acontecendo de uma forma tão dinâmica que hoje em dia, com o cenário que a gente tem, e lembrando um pouco do título da nossa conversa, os possíveis crimes do presidente, eu acho que a gente chegou num momento de ser praticamente uma coisa insustentável, seja por qualquer ótica, a permanência do presidente. Que o caminho do impeachment seja o melhor, volto à minha dificuldade inicial do receio do uso do mecanismo do impeachment para se afastar políticos que a gente não concorde ou que a gente faça oposição. Mas no momento e com os elementos que a gente vem dia após dia angariando e descobrindo em relação às condutas diárias do presidente da República, a gente está numa situação muito delicada, principalmente levando em consideração que o processo de impeachment é um processo extremamente longo e é algo que machuca a democracia, né? Para uma democracia jovem como a brasileira, vamos imaginar a hipótese de um impeachment do presidente Bolsonaro, você ter uma quantidade de impeachments que a gente teve nos últimos 20 anos, é gravíssimo, né? É gravíssimo. 3, né? É gravíssimo, é muito grave institucionalmente e para a democracia. Mas, Léo, vendo as coisas que estão acontecendo, sim, a gente fica vou chamar uma sinuca de bico, porque não só inicialmente a gente via uma possível prática de crimes comuns já no início do combate à pandemia do presidente da República, crimes aí de infração de medidas sanitárias, né? Crimes então, bem eu queria falar um pouquinho desse crime, né? A gente tem o crime do 268 do Código Penal, que era um crime que a gente nunca imaginava ter que olhar para esse crime. Eu não sabia que vou confessar, eu trabalho há 20 anos com advocacia criminal, eu nunca tinha lido esse artigo, fui ler uns 3 meses atrás. Não, quando começou a pandemia e começaram a perguntar os aspectos criminais, eu pensei nos crimes de perigo, de contágio. Eu também, aqueles C32, um crime que existe mais, C32, perigo de vida ou saúde de outro, na minha cabeça. Isso, foi o que veio na minha cabeça, assim, sem abrir o código, depois eu fui ver esse crime. Que, assim, para quem está nos assistindo, é um crime de norma penal em branco. Então, assim, é infringir uma medida sanitária fixada pela autoridade administrativa. Então, para ser bem claro, na cidade de São Paulo, tem uma medida sanitária que obriga o uso de máscara. Em determinados lugares, serviços essenciais e tal. Não usar a máscara nesses lugares é o crime do 268. É o crime. Não tem discussão. Não tem discussão, porque norma penal em branco você tem administração. E aí a gente volta a questão das aglomerações, da promoção de uma série de infrações de medida sanitária. Não é? A gente... Por isso que eu digo que essas condutas do presidente, essa análise de possíveis crimes
cometidos pelo governo federal, pelo presidente, ela é extremamente dinâmica porque os fatos são apresentados para a gente e eles acontecem diariamente. Então, quando a gente tinha uma discussão lá atrás, eu escrevi um artigo com o Pierre, bem no começo da pandemia, falando sobre possíveis crimes, e era uma coisa incipiente da gente discutir de fato se era o 268, se era o 132, que crimes o presidente poderia ter cometido naquelas primeiras aglomerações que ele participou e as primeiras manifestações que ele participou. Isso hoje parece que está num passado tão distante diante das os novos fatos e atos que a gente foi descobrindo, que dentro de um contexto, se a gente pensar de crimes comuns, eu dividiria a possibilidade de crimes praticados pelo presidente dentro, obviamente, de crimes comuns e de crimes de responsabilidade. Os crimes comuns, inicialmente, a gente só falava das medidas sanitárias. Agora, com a possível interferência do governo federal e do presidente na Polícia Federal e interferência direta em investigações, você já tem um outro arcabouço de tipos penais completamente diferentes daqueles inicialmente. Você pode ter prevaricação, advocacia administrativa, coisas que estão sendo investigadas. Então, que se ficaria num segundo bloco de possíveis crimes comuns. Se você for pegar crimes de responsabilidade, que convenhamos é uma lei bastante aberta, né? Bastante ampla, assim, se for olhar a letra fria da lei e olhar as falas e atos do presidente da República, ele pode ter cometido, mas assim, quase que o rol inteiro, eu vou estar exagerando, mas assim, diversos artigos e diversos incisos da lei de crime de responsabilidade. Tem muitos. E aí eu termino esses blocos com o que, para mim, é uma das coisas, se não a mais grave até agora que eu vi, Léo, e eu tenho me incomodado bastante de perceber o quanto isso não causou o estardalhaço que eu esperaria que tivesse causado e que portanto, eu continuo a me manifestar em relação a esse tema. Na reunião do dia 22, tirando mau gosto, forma, tirando tudo aquelas que não precisamos comentar, porque a gente virou essa página já. Tirando as manifestações dos ministros de Estado, manifestações que também configuram crimes de responsabilidade, várias delas, eu ainda me deixa extremamente chocado que a gente não esteja fazendo alguma coisa específica sobre a fala mais grave do presidente da República naquela reunião, que foi a de armar a população. Isso para mim, assim, aquela fala me chocou de tal forma e continua me chocando o fato de que até a imprensa e artigos que eu tenho lido não tratem exclusivamente disso, porque tudo a gente pode discutir. Se o presidente interferiu ou não, você vai ter linhas de um lado e linhas de outro, linhas de abordagens acadêmicas e teóricas até. Você precisa ter, então, um benefício. Quem seria o beneficiado da interferência? A gente pode ficar discutindo aqui prevaricação, advocacia administrativa a manhã inteira, mas o presidente afirma que quer armar a população. Não nos termos das promessas de campanha que ele já fez, de simplesmente flexibilizar o porte e posse, coisa que ele já fez. Ele fala que ele quer armar a população para se proteger de pseudo-ditadores que não existem, que seriam governos estaduais e prefeitos que não pensam como ele. Mais do que isso, ele vai, no dia que ele fala isso, ele edita uma portaria que triplica o número de munições que cada cidadão pode ter por mês. Eu fui ler essa portaria. 18 vezes as hipóteses. Mas assim, é assustador. Tem lá, acho que o terceiro inciso dessa portaria, ela fala dos calibres. Por exemplo, vamos pegar aqui um calibre que é popularmente conhecido, 2, calibre 12 e calibre 9 milímetros. Agora a pessoa pode ter 3 vezes o que ela tinha de munição por mês. Dá cerca de 200 projéteis por mês que o sujeito pode comprar para fazer o quê? Por que eu vou precisar comprar? Vamos, em 3 meses ter 600 projéteis de 9 milímetros na minha casa? Então, assim, não é uma elucubração, não é assim uma paranoia, meu Deus, o presidente falou isso porque ele gosta de falar, porque ele é um bravata, não. Semanas antes do pronunciamento, ele revoga 3 portarias que tinham como previsão o rastreamento, a fiscalização e controle de armas. Aí eu me pergunto, que justificativa plausível qualquer pessoa pode ter para revogar uma portaria que tem como finalidade rastrear e fiscalizar armas no Brasil? Nenhuma. Se as armas das pessoas que o presidente quer que tenham armas são armas legais, são armas registradas, são armas compradas em locais cuja fiscalização é feita, são pessoas com porte, tem lá o registro. Por que você vai flexibilizar e diminuir
esse tipo de controle, de rastreamento e de fiscalização. É completamente inadmissível que tenha a revogação de um lado dessas portarias e no dia em que ele fala que quer armar a população, você tem a edição de uma portaria que triplica o número de munições permitidas por cidadão. É gravíssimo isso. E assim a gente... Assim, crime... Uma coisa muito importante, eu acho, que também não vou escapar um pouco do direito, Augusto, aqui. A gente ouviu desde o começo o presidente falava algumas coisas, eu falava, não, mas isso ele está só falando. Tá. Quem só fala sou eu e você. Eu não tenho o chefe caneta. de Estado, ele nunca só fala. Claro. O governador, ele não só fala. Quando o governador fala num discurso, olha, bandido bom é bandido morto. Tem uma pesquisa antiga da Tereza Caldeira que analisou, olha, que quando o governador falava bandido bom é bandido morto, aumentava o número da letalidade policial, porque isso é uma ordem, ele está legitimado, ele tem mandato. Então, o chefe de Estado, ele nunca só fala. Qualquer coisa que ele se fala tem peso prático. Claro. Essa questão das armas me lembrou... o que eu estou achando é que o presidente está desenhando uma revolta da vacina. Teve lá no começo do século, que a população do Rio de Janeiro contra a vacinação e saiu as armas, um pouco com a revolta do lockdown, alguma coisa assim que possa haver. E que a gente vai ter hoje. Aqui em São Paulo, bem, a gente vai ter hoje a manifestação do governo do estado, que eu sei que ficaram aí em reunião até 5 da manhã para definir o que fazer. Eu estou muito preocupado assim, com o que vai vir. Vem meio-dia agora, em tese, a entrevista coletiva para saber o que vai acontecer. Eu tenho muito medo, porque a população de São Paulo, eu não sei se ela tem disciplina suficiente para cumprir uma medida mais rigorosa, se isso não vai acirrar ânimos. Então, essa é a minha preocupação, né? Os grandes momentos históricos que o mundo passou na história recente, muitos deles vieram sem um aviso tão claro como avisos que a gente está tendo hoje, né? Se você pegar momentos históricos do Brasil, da história recente do Brasil, a gente não tem tantas evidências de coisas que a gente não quer estão se avizinhando como a gente tem agora. Então, por isso que a gente é muito grave. Sempre redobra, a gente dobra a nossa aposta no devido processo legal, claro. Das instituições. Então, o presidente está sendo investigado, bom que seja. Uhum. Seria bom, o presidente vai prestar um depoimento, melhor que ele possa prestar um depoimento, que ele vá lá, se explique republicanamente do que aconteceu. Que ele tem um advogado, que ele tenha um advogado, que ele conteste os excessos, que ele entenda como excessos, que ele ofereça um contraditório. É muito saudável. A gente aqui aprendeu a viver isso na nossa profissão. Assim, o contraditório é uma coisa muito saudável. Claro. E quando você nega a investigação, você está negando a possibilidade do contraditório. Uhum. A pessoa não vai ser nem investigada, então você não vai ter um contraditório, e fica aquilo que eles chamam de disputas narrativas. Exato. Você vê disputa de narrativa. Olha que absurdo. Antes de entrar aqui na live, eu estava no Twitter olhando e um dos filhos do presidente, que é o único que não me bloqueou ainda no Twitter, então eu acho que é o Eduardo, ele estava fazendo uma postagem atrás da outra, estão prendendo sobre a operação de hoje. E aí coloca lá o vídeo de um humorista, que eu nem sei quem é, que filmou a entrada da Polícia Federal na casa dele e divulgou. E é um humorista. E aí ele tweetou 2 minutos antes de eu entrar aqui, estão prendendo humoristas, estão prendendo deputados... prendendo deputados federais. Gente, ninguém está preso. Ninguém foi preso nessa operação. Busca e apreensão para uns e intimação para outros. Só que você tem um deputado federal, o Eduardo é deputado federal, né? Deputado federal, que deve ter sei lá quantos milhões de seguidores, que provavelmente só vão ler a conta dele e vão receber notícias de WhatsApp que vão ser derivadas do gabinete do ódio que produz essas fake news. Então, para uma parcela, vamos chutar um número, 4 milhões de habitantes no país, a informação que vai chegar, e eles vão acreditar nessa informação, eles vão achar que é verdadeira, é de que estão prendendo humoristas que estão criticando o governo. Não, assim então, como essa disputa de narrativas é a pior, é o que você está me falando. Assim como ficaram acreditando que tinha uma apreensão do celular do presidente da República. Bom, o general Heleno, né? Bom, o general Heleno, assim como estavam acreditando. Então,
E aposto, Léo, que tem gente que acredita até agora, né? Tem gente que acredita até agora que deve haver um pedido de apreensão do celular do presidente da República, né? Quando a manifestação do Celso de Mello não passa nem perto disso, né? Então, essa falta de transparência... E me preocupa, vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o tema, mas que eu li ontem e me preocupou enormemente. A gente está nessa discussão agora de se adiar ou não as eleições, né, municipais, em razão da pandemia, pelo menos adiar um pouco, mas não estender mandatos, etc, etc. E aí, estava comentando o seguinte, bom, sem a possibilidade, se essa eleição ela não tiver a possibilidade, por exemplo, de campanha na rua, em razão da pandemia, ou de ainda campanhas em televisão, por razões logísticas, etc., a gente vai ficar sujeito a uma campanha eleitoral que vai depender basicamente de rede social. Olha o perigo disso. Imagina uma campanha quase que baseada apenas em corrente de WhatsApp, em fake news de WhatsApp e de rede social. Assim, é perigosíssimo isso, é perigosíssimo. Por isso que assim, eu também não tinha, fui ler isso ontem. Se não tiver campanha de rua, que é bem provável que não tenha, porque a campanha poderia começar agora em julho. Pela lei eleitoral, a campanha acho que pode começar 15 de julho, se não me engano. Você não vai ter 15 de julho pessoa fazendo carreata. Você não pode. 15 de julho a gente não vai estar numa situação aqui no estado de São Paulo, do ponto de vista sanitário, hábil para se fazer campanha de rua. Então a gente vai depender do quê? De rede social. Olha o perigo disso. Então, por isso que o Câmbio, assim, eu tento ser otimista. Não, desculpe quem tá ouvindo a gente esperava com um sopro de ânimo, mas as coisas estão muito ruins. As coisas estão muito ruins. Mas o sopro de ânimo vem quando a gente reforça a ideia da institucionalidade, né? E assim, se há uma suspeita, o melhor que seja que ela seja investigada, claro, que as comunicações sejam explicitadas, que aquilo seja afastado ou confirmado. A gente tem esse inquérito das fake news. Essa operação de hoje é no inquérito das fake news do Supremo. Né? Também, o que você acha sobre o inquérito? Pode falar. Não, esse tema provavelmente vai ser o tema do debate, então eu vou dar um spoiler. Então, só pequeno spoiler. Sem problema nenhum. Antes de tudo, eu preciso ter acesso para poder comentar a operação de hoje, a decisão judicial que autorizou isso. Ninguém teve acesso ainda. Então, sinceramente, eu não tenho como me manifestar sobre a operação de hoje sem ler absolutamente nada. Sobre a existência do inquérito das fake news. Eu entendo que há uma previsão legal para o Supremo instaurar esse inquérito. Esse é o primeiro ponto. Na época que isso foi instaurado, eu fui estudar o tema. Há manifestações da Advocacia Geral da União sustentando a legalidade desse inquérito. Há uma discussão que aí eu entendo que há pontos mais controversos da distribuição deste inquérito para o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que isso é um ponto ainda que eu não tenho uma posição, assim, sendo bastante transparente, não tenho uma posição formada porque não li o suficiente para formar uma posição sobre a possibilidade ou não disso ter sido distribuído da forma como foi distribuído para o ministro Alexandre de Moraes. Mas da época, do que eu li, e eu vou, obviamente, me atualizar hoje no decorrer do dia, porque isso deve ser tema do debate da CNN hoje, na época existia uma previsão legal, sim, porque teve a questão, o Ministério Público que tem que iniciar qualquer investigação. Existe no regimento interno do Supremo a previsão de você poder iniciar, sim, uma investigação como foi feita. Então, isso é fato. Então a gente tem que, agora eu vou analisar com calma, mas o que eu realmente gostaria de ver e ler é a decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes, tanto das buscas e apreensão, como uma coisa que eu nunca tinha visto, que é fazer uma operação para mandar uma intimação para uma pessoa, né? É curioso, porque os deputados, por exemplo, que no começo da manhã havia informação de que eles tinham sofrido busca e apreensão, na verdade eles não sofreram, eles receberam uma visita da Polícia Federal às 6 da manhã para receber uma intimação. Convenhamos que é um pouco curioso isso, né? Parece que assim, é um meio termo entre uma condução coercitiva e uma intimação. Eu te intimo 6 da manhã para te dar um susto que você tem que ir em 10 dias. É uma novidade. Eu queria ver como é que o ministro Alexandre fundamentou isso, porque eu nos meus 20 anos eu nunca tinha visto. Então houve assim, uma operação para intimar as pessoas. Houve. É porque é curioso, vai. Convenhamos, eu nunca vi isso acontecer. Você tem obviamente, uma que ainda bem não tem mais, porque era uma ilegalidade profunda, o cumprimento de conduções coercitivas, que a Lava Jato fez à torta direita até que o Supremo pôs um fim nisso, essas conduções coercitivas para depoimento.
Então acho que o Supremo fez um mix ali entre isso e simplesmente mandar uma intimação pelo correio. Augusto, Uma intimação especial. Antes de encerrar, eu vou te deixar eu vou fazer uma pergunta bem especulativa, então só para deixar numa situação ruim. E para quem está nos assistindo, eu gostaria de dizer, vou abrir os comentários no finalzinho, só para as últimas pessoas mandarem tchau. Todo mundo manda um coraçãozinho, I love Augusto e tal. Te contei do Dr. Botelho, né? Quando eu fui na delegacia. Contou, sim, senhor. Tô lá na delegacia, todo mascarado e tal. Quando você for Dr. Botelho, o senhor não precisa mais vir aqui. Cada uma. Era o Éder. Um abraço pro Éder. Um abraço pro Éder. Semana que vem, como eu disse, assim, que a gente ama o contraditório, a livre exposição e confronto de ideias. Semana que vem eu vou fazer uma live com a Karina Cufa. Karina Cufa é advogada eleitoralista, uma advogada aqui de São Paulo, que é uma das dirigentes da Aliança pelo Brasil. Hoje em dia é uma grande advogada, a Karina, e justamente para aqueles que certamente já estão nos criticando, ou talvez dizendo que a gente só dá espaço para um tipo de visão de mundo, justamente para ouvir outra visão de mundo. Claro, vai ter corretíssimo. Esse espaço aqui Corretíssimo. Para falar da experiência dela política como advogada que está envolvida com a fundação de um partido político novo. Augusto, esse inquérito presidido pelo ministro Celso de Mello, eu queria que você desse você consegue dar alguma perspectiva, tendo o que já há de materialidade neles, você imagina quais são os próximos passos, se você consegue imaginar um timing disso, considerando uma questão que não era para ser dramática, mas considerando a balbúrdia, que é o Brasil, é dramática. Em novembro, o ministro Celso de Mello se aposenta. Sim. Num quadro de normalidade, isso não significaria nada. Nada, não zero. Porque ele se aposenta e é de outro lugar. Zero. Mas a gente já sabe, quando chegar perto de novembro, que vai virar essa questão. Vai virar uma disputa nacional, especialmente considerando que o destino jurídico dessa investigação passa pela relatoria dele. Como é que você vê em perspectiva processual os próximos passos? Você acha que isso vai se... Acho que você objetivo, porque teria bastante coisa para falar. Primeiro, o Supremo tem imprimido uma velocidade nas investigações que eu nunca vi na minha vida nenhum outro tribunal e nenhuma outra investigação acontecer, né? Intimar com prazo de 5 dias, 48 horas para ser ouvido. É uma loucura, o que é bom, né? A justiça toda deveria ser assim. Então, Sim. Não é que a gente vai agora fazer a régua por baixo. O Supremo tá sendo rápido demais. Bom, que bom, né? A gente reclama que a justiça é lenta, agora vamos falar que todo mundo tem que ser lento, inclusive o Supremo. Então, essa é a primeira coisa. Então, eu acho, obviamente, diante da da certeza da aposentadoria do ministro Celso de Mello, ele quer imprimir ainda uma velocidade maior ainda, e ele está fazendo isso, né? E está fazendo isso sem atropelar direitos e garantias fundamentais, o que é ótimo, né? Está todo mundo ali respeitando, advogados, partes, está tudo sob controle. Eu acho que a pressão muito maior neste caso está na PGR de se manifestar sobre a viabilidade ou não do oferecimento de uma denúncia. Por quê? Porque pairam sobre o procurador-geral, obviamente é natural o cargo que ele ocupa, isso aconteceria mesmo, dúvidas se ele vai proteger ou não um presidente que acabou de indicar ou se ele vai ser isento ao ponto de oferecer uma denúncia. Tem também uma pressão interna, clara, dentro do Ministério Público. Ele está longe de ser uma unanimidade dentro do Ministério Público Federal. Então, certamente, ele tem uma pressão interna de um trabalho imparcial e isento. Agora, vamos lá. Se nós vamos pegar um apanhado histórico de decisões recentes do Ministério Público Federal e da PGR, em denúncias oferecidas, não em casos semelhantes, mas em casos rumorosos como esse. O standard de prova para oferecer denúncia da PGR no passado recente já foi atingido, neste caso, com o presidente para se oferecer uma denúncia. Então, não estou aqui dizendo que o presidente tem que ser condenado ou que há provas robustas de que ele interferiu ou deixou de interferir. Não é essa análise que eu faço. É uma análise histórica de standard de prova necessário para o oferecimento de uma denúncia e qual é o standard que a Procuradoria-Geral da República se utiliza em decisões recentes dela. O que nós temos já neste momento, e com os depoimentos que ainda serão colhidos essa semana ainda, eu acredito que já poderia ser suficiente para que a PGR tivesse condição de ter indícios, mais uma vez, suficientes para o oferecimento de uma denúncia. Porque muita gente insiste nessa, mas como ele não cometeu... Gente, isso é na fase de condenação, depois de um processo.
O standard de prova é outro naquele momento. Então, eu vejo com dificuldade, com a pressão que nós temos da sociedade, com a pressão interna do Ministério Público e com os fatos que foram apurados até agora, eu imagino certa dificuldade de uma manifestação de arquivamento. Vamos pensar assim, eu penso do lado contrário. Isso. Como que viria uma manifestação para arquivar com o que a gente tem agora? Eu acho que, assim, eu me colocando na cadeira de um PGR, eu teria dificuldade de escrever um texto sustentando que não tem indícios para oferecer denúncia, que é bem diferente do que uma condenação criminal. Então, eu imagino que consigo... Se eu estivesse respondendo isso, Léo, 10 dias atrás, eu te faria, não, você vai ser arquivado, imagina. Nunca. Hoje, eu já tenho dificuldade de imaginar como se arquivaria. Bom, dito isso, com alguns spoilers aqui. Hoje é 7 ou 6? Que hora você entra, Augusto? Não, 8h50. 20h50, né? 20h50 estarei lá. Eu tô com os referenciais de dia e hora, tudo trocado. Porque eu nem sei se é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não, dia da semana eu também tô confundindo direto. Não sei, e a gente assiste as coisas pela internet também, então já não sei mais o horário. Então, Augusto, 8h50 de segunda a sexta, tirando quando eu e o Caio Coppola, a gente se junta num sindicato dos comentaristas, a gente pede folga, mas geralmente é de segunda a sexta. Augusto, parabéns pela missão que você está cumprindo. Obrigadão. Especialmente isso, assim, nós temos uma campanha de desinformação em relação ao direito, circundando tudo isso, e o nosso papel principal talvez seja esse, fala só isso, mas é isso, a gente é advogado, o nosso papel é esse, é informar, reiterar que quando a gente fala aqui que há crimes e que eles devem ser processados, se a gente acha isso, entendam isso como assim, um corolário do Estado Democrático de Direito. É bom que as pessoas já sejam processadas. Claro. Se eu fosse suspeito de algo, eu queria ir logo para o processo do que ficar na investigação, porque o processo ele é um jogo de forças público, equilibrado, democrático. Vamos lembrar que como eu disse ao começo, como o público aqui sabe, o Bill Clinton sentou no banco dos réus e a democracia americana sobreviveu a isso tranquilamente. Sentou no banco dos réus na justiça comum. Não é? Então, com júri, hein? Com júri. Num júri de cidadãos, é verdade. Não era nem um advogado. Ele depois para juízes leigos, e a democracia americana saiu mais forte. Então, a gente... não sou como Augusto, estou como Augusto, assim, a gente não está ao ponto de vamos sair melhor disso. Eu e Augusto, a gente não está conseguindo enxergar isso ainda. Não, ainda não, infelizmente. Ainda não, o momento é muito ruim. Então, assim, Augusto, muito obrigado. Obrigado a você pelo convite, Léo. Fique bem aí, você e toda a família. Fique bem. Gente, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Obrigado para todos que assistiram a gente. Um abraço, gente. Tchau. Fique em casa aí. Um abraço. Tchau.